tutela específica, né? Eventualmente não há dano, mas se pede que cesse o ilícito, né? Cesse a possibilidade de contágio, de exposição ao agente insalubre. O que é que recomendava o artigo 461 e agora recomenda o 497? O juiz pode assegurar o resultado prático equivalente, que pode significar, por exemplo, não a cessação da insalubridade no sentido de o agente insalubre não estar mais presente naquele meio ambiente, mas a instalação de filtros, né, que, eventualmente, eliminem ou neutralizem o agente nocivo, né? Ou, em último caso, a interdição mesmo, né, de uma parte desse estabelecimento, ou, como diz a própria CLT, a interdição de uma parte do maquinário que, eventualmente, está causando, está gerando, cujo uso está gerando, né, essa exposição a um agente de risco ou a um agente insalubre. O resultado prático equivalente não precisa ser textualmente postulado, não precisa estar presente na petição inicial. A primazia da tutela específica permite que o juiz tenha essa flexibilidade em seu favor e assegure, se assim se apresentar importante, relevante, indispensável no processo, ele assegure o resultado prático equivalente. Outra observação que me parece também, né, que nos parece que seria relevante, a conversão em dano somente acontece quando se pede a tutela específica, diz o nosso CPC agora de 2015, primeiro, o autor precisa requerê-la, porque a primazia agora não é mais a de 20 anos atrás. A primazia agora é da tutela específica. Então, se há tutela específica, se há uma obrigação de fazer a ser cumprida, o primado é da tutela específica. Para haver a conversão em dano, só se o autor a requerer e o juiz perceber, o magistrado perceber, que a tutela específica ou o resultado prático equivalente não se tornam possíveis. E aí, o artigo 500 do novo CPC tem um incremento ali, né, tem um acréscimo que parece interessante. Ainda assim, quando há conversão em perdas e danos, ainda assim não se abandona por completo a tutela específica. Diz o artigo 500, o juiz pode manter a multa. Em outras palavras, se em dado momento o devedor estiver na contingência, estiver em condição de cumprir a tutela específica, retoma-se a tutela específica. A primazia não é senão da obrigação in natura, daquilo a que se obriga a parte. E nós estamos acostumados, sobretudo no processo de trabalho, rigorosamente ao inverso, né? Nós temos isso, cultural entre nós. Quantas e quantas vezes nós percebemos que, uma dada estabilidade é assegurada ao trabalhador, e a estabilidade in natura se torna absolutamente inviável, por exemplo, porque o contrato é contrato por tempo determinado, e é por tempo determinado porque a atividade era uma atividade transitória, a atividade já cessou, e aquela obrigação de reintegrar, ela simplesmente é impossível na prática. E nós dizemos com tranquilidade de espírito, isso não é problema, nós convertemos em perda de danos, mandamos pagar o salário correspondente. Sim, mas a verdade é que nós deveríamos, talvez, estar sintonizados com essa evolução do processo civil, que deve corresponder na mesma conta, na mesma medida do processo de trabalho, para que priorizemos sempre a tutela específica, aquilo que foi assegurado. Às vezes o que é assegurado, e muitas vezes o que é assegurado, é emprego, é condição de trabalho, não é salário, não é conversão em perdas e danos. Então, essa mudança que aconteceu em 1994, entre nós, pode ter um significado muito expressivo nesse sentido. E, finalmente, se a tutela é inibitória ou de remoção do ilícito, né, que são aquelas duas primeiras espécies de tutela específica, logicamente que não se debate a ocorrência de evento danoso, não se debate dano. Né? Se eu tenho o ato ilícito sendo cometido, se eu tenho, e o melhor exemplo para mim emblemático, né, a condição de trabalho insalubre, em que não há o dano ainda, eu não tenho que questionar dano. Né? O que eu tenho que ter presente é que há o ato ilícito, não é? A exposição ao agente insalubre por parte daquele empregador. Eu não tenho que questionar dano, e se eu não tenho que questionar dano, eu também não tenho que questionar dolo ou culpa. Não é? O que eu tenho que verificar é apenas a ilicitude daquela conduta patronal, e isso basta
para que se realize, para que se conceda a tutela específica. E aí, para fechar, né, algumas informações que parecem interessantes e novas, né, enfim, né, mais recentes a respeito das técnicas processuais de fazer cumprir a tutela específica. Tudo que a gente falou até aqui tem a ver com a tutela propriamente, né, ou com a tutela contra o ilícito. Agora, como fazer cumprir essa tutela específica, como fazer cumprir essa tutela contra o ilícito. Primeiro, o artigo 139, inciso 4º do Código de Processo Civil de 2016, ele potencializa, com perdão do aparente, né, pleonasmo aqui, mas ele potencializa o poder. Né? Ele, na verdade, ele dá um incremento, um fomento ao poder do juiz extraordinário. Em dado momento, se não me engano, nesse mesmo auditório, após uma exposição magnífica de todos os processualistas convidados, inclusive pelo nosso Felipe, né, pelo nosso ministro Vieira de Mello Filho, para que viessem antecipar para nós o que viria com o novo CPC, etc., ao sair, eu perguntei ao professor Didier, eu digo, olha, nós vamos ser bombardeados, a partir de agora, de convites para que nós nos manifestemos, né, como integrantes do Tribunal Superior do Trabalho, a respeito dessas novidades. E os juízes de primeira instância vão ter uma pergunta recorrente, né? É para cumprir ou não é para cumprir o artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil? Eles vão se sentir diminuídos, né, tendo em vista que estaria em aparente vulneração à independência funcional, etc. Eu até tenho um discurso, né, pronto a respeito desse tema, mas é uma pergunta que vai se repetir, vai ser reiterada. O que é que eu tenho de mais concreto na sua avaliação? Né? Você, professor, que teve essa influência grande aí na elaboração do projeto CPC na Câmara. Ele me disse, responda a qualquer juízo de primeiro grau, lembrando a ele o artigo 139, inciso 4 do novo Código de Processo Civil. Porque esse inciso 4 do artigo 139 afasta qualquer discussão, afasta qualquer debate sobre a possibilidade de o juiz fazer efetiva a sua decisão. Decisão de primeiro grau é decisão para ser cumprida. Ela enleva a função jurisdicional. Ela não é rito de passagem. Ela precisa ser respeitada, ela precisa ser observada. É preciso que nós a valorizemos. E quando o artigo 139, inciso 4º do CPC, diz o juiz pode se valer de qualquer das medidas coercitivas, indutivas, enfim, ele pode, inclusive, se utilizar de medidas coercitivas para prestações pecuniárias. Isso é uma ruptura no nosso sistema. Nós estamos acostumados a usar medidas coercitivas. Quando eu falo medidas coercitivas, os senhores bem sabem. Eu estou me referindo àquelas medidas de execução, aqueles meios de execução em que o juiz não cumpre ele mesmo a obrigação, né? Não é um meio subrogatório de execução. Quando você tem a penhora, a alienação judicial, o juiz substitui a parte. É ele quem vai lá, né, por intermédio do meirinho, do oficial de justiça, é ele que vai estabelecer uma constrição judicial sobre um determinado bem, é ele que vai alienar aquele bem, ele vai substituir a parte no cumprimento da obrigação. Quando você tem uma medida coercitiva, não mais subrogatória, essa medida coercitiva não implica a substituição da parte pelo juiz, nós bem o sabemos. O juiz induz a parte a que ela própria cumpra a sua obrigação. E agora o novo CPC vem dizendo qualquer que seja a prestação, ainda que seja prestação pecuniária, que seja a obrigação de pagar, o juiz, para fazer cumprir a decisão dele, ele pode se utilizar das medidas coercitivas, das medidas indutivas. E o artigo 536, que vem a pretexto, né, de fazer cumprir as obrigações de fazer, ali está dito, no artigo 536, no cumprimento da sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar conceito indeterminado,
medidas necessárias à satisfação do exequente. O juiz poderá determinar, entre outras medidas, inclusive, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva. Me parece que tudo isso, né, que a gente consegue apreender a respeito dessas mudanças que ocorreram a propósito da tutela específica, nos levam à percepção de que nada disso vai valer a pena se, de alguma forma, aquele traço que também é cultural do nosso processo, do processo civil, do processo de trabalho, segundo o qual o processo judicial, ele próprio, estaria sempre conspirando em favor do devedor, que teria o tempo do processo como algo que faria com que permitiria a ele continuar a sua condição de inadimplente ou de incurso em mora. Tudo que se diz a respeito de tutela específica se esvazia quando você mantém essa regra segundo a qual o tempo do processo pode favorecer sempre o devedor. E aí é por isso que os temas que dizem respeito a tutelas provisórias se associam tão intimamente com aqueles que tratam de tutela específica. Assim, só uma última observação, eu já tinha até esquecido dela. Quando o juiz determina que se cumpra a prestação de fazer ou de não fazer, aplicando a multa, evidentemente que se a tutela é negativa, em outras palavras, ela impõe não fazer, a parte não deve instalar um determinado equipamento que possa gerar risco de dano à incolumidade física dos trabalhadores. Essa obrigação de não fazer deve implicar uma multa que tenha um valor único, um valor absoluto, e não o chamado valor periódico, né? O valor progressivo, porque se é para não fazer e o devedor já o fez, não adianta você estabelecer uma multa progressiva, será uma multa pelo resto da vida, né? Será uma pena uma pena para o resto da vida, aquela pena ad eterno, não é? Então, a multa que se aplica nos casos da obrigação de não fazer da tutela negativa é aquela que tem valor único, não é? Mas se a obrigação é de fazer, o valor deve ser o valor periódico, normalmente é as 30, né, que tem aquela progressão que nós já bem o conhecemos. A tutela específica pode ser antecipada, aquilo que eu falei há pouco. O CPC trata equivocadamente de perigo de dano, quando, na verdade, a tutela específica não pressupõe dano, como a gente acabou de ver. A tutela específica, muitas vezes, pressupõe apenas a tutela contra o ilícito, né? O dano não teria ainda ocorrido. Ministro Vieira de Mello Filho, por gentileza, fale alguma coisa sobre tutelas provisórias. Eu estava me sentindo aqui igual comentarista do Oscar, sabe? Porque eu estou aqui hoje obrigado pelo ministro Augusto César, que era o titular dessa aula. E agora a minha missão ficou um pouco mais difícil, porque falar após o ministro Augusto não será fácil, considerando, inclusive, o tema que eu devo ingressar. Eu gostaria de dizer que a elaboração metodológica, os senhores vão ver, eu não tenho aqueles slides, o ministro Augusto até fez para mim, mas eu não consegui lidar com os slides dele. E, por isso mesmo, eu fiz aquela coisa normal, como se fosse um texto mesmo de trabalho. Mas a dificuldade era como trazer essa matéria para efeito de exposição, porque a ordem lógica do Código nos remeteria a quase que uma leitura dos dispositivos do Código e meros comentários em seguida. Então, eu procurei reestruturá-lo, trazendo uma ideia geral, mostrando umas diferenças e as identidades com o novo Código e aspectos pontuais relativos à tutela provisória. Então, eu iniciaria, como consta, eu não sei se a leitura está
suficiente. E me permitam, que eu não consigo enxergar lá, e nem aqui sem óculos. Aqui é preciso que nós tenhamos em consideração, e o ingresso eu inicio nesse sentido, do processo cautelar à tutela provisória. Então, é importante ter-se em vista que houve uma alteração substantiva nesse sistema ligado às ações cautelares do CPC de 2015. Qual é o primeiro ponto fundamental? A opção pela extinção do processo cautelar nos moldes do Código de Processo Civil de 73. E eu vou colocar isso um pouquinho mais à frente. Mas é a extinção. O processo cautelar autônomo está extinto pelo novo Código. Mas os mecanismos de proteção a direito ameaçado ou direito lesado ou direito evidente, eles foram ampliados pelo novo Código, na cautelar e na antecipação de tutela e na tutela de evidência. Então, vamos rememorar alguns conceitos do Código de 73. O Código de 73, ele marcadamente, ele tinha 3 livros: o processo de conhecimento, o processo de execução e o processo cautelar. O processo de conhecimento, todos os senhores sabem, ele tem como escopo gerar um acertamento do direito, ou seja, é a criação da norma jurídica para aplicação no caso concreto. Ou seja, é a formulação do direito, acertamento do direito. Já o processo de execução, nos moldes do Código, a função essencial dele é o cumprimento efetivo do mandamento judicial emanado do processo de conhecimento ou sua realização no mundo dos fatos. Ou seja, eu tenho o direito acertado e eu preciso agora dar o bem da vida reconhecido naquele sistema. Ele se dava pela forma dos títulos extrajudiciais, execução de título extrajudicial, e dentro do mesmo processo, embora com a citação do devedor, mediante atos de força, subrogação, coercitivos, visando a satisfação concreta do direito. Ou seja, era um livro autônomo. Em início de 2005, 2006, nós tivemos uma normatividade que integrou o processo de execução à fase de conhecimento e substituiu-se a denominada autonomia do processo de execução, que ficou restrito apenas às execuções por títulos extrajudiciais, mas a execução passou a ser fase do processo de conhecimento, da fase de conhecimento. Ou seja, nós poderíamos exercer em diversas oportunidades atos executivos, inclusive no processo, na fase de conhecimento. Era, por exemplo, a incidência do artigo 273, as medidas antecipatórias, que geravam execuções no conhecimento. E há um deslocamento que os senhores tanto conhecem aqui, inclusive pela discussão do cumprimento da sentença, que ela passa a ser, literalmente, uma fase posterior à sentença. Inicia-se a liquidação e determina-se o cumprimento da sentença. Ou seja, eu tenho a execução na fase de conhecimento. É o que foi chamado de sincretismo processual. Mas o sincretismo envolvia 2 fases: conhecimento e execução. Qual o processo que ficou afastado desse sincretismo? O processo cautelar continuou como um processo autônomo, no sentido que nós dizíamos, olha, uma ação autônoma relativa à natureza cautelar da prestação a ser obtida judicialmente. E o processo cautelar tinha uma dupla função. A função do processo cautelar, como está aqui, eu não sei se eu estou passando. Tá. A função do processo cautelar era simplesmente assegurar o resultado útil do processo ou, afastando o dano iminente, adotar a providência jurisdicional relacionada ao pedido do autor, ou seja, garantir a eficácia do provimento jurisdicional, a ser obtido por outro processo, o processo principal. Pois bem, então agora nós passamos ali, não sei se... não. Que eu digo ali, prospectando conceitos no CPC de 2015. Aqui eu trago a lume um conceito do professor Vanbier e do professor Talamini, que eu achei muito preciso para conceituar essa nova fase.
E eu quero dizer aos senhores que eu vou pedir desculpas, mas nós vamos ter que passar ponto a ponto, porque senão eu não conseguiria lembrar de tudo aquilo que eu preciso dizer. E aqui ele diz o seguinte: agora são atividades judiciais. Veja, atividades judiciais, ele não falou em processo, nem ação autônoma. Anteriores ou concomitantes ao processo de conhecimento, voltadas às mesmas finalidades historicamente consagradas para o processo cautelar. Voltadas às mesmas finalidades. Eu não mudei com essa alteração do Código de Processo. Isto é, para instrumentalmente proteger a eficácia do processo de conhecimento mediante a realização de medidas asseguratórias da preservação da rigidez de bens e pessoas e da eficácia do processo. Mas ainda que antecedentes, isto é, requeridas previamente ao ajuizamento do processo de conhecimento, dele farão parte integrante, como que antecipando no tempo o seu início. Ou seja, aí vai fechar o ciclo. A fase de cautelar tornou-se fase no processo de conhecimento. Conforme dispõe o artigo 308, efetivada a tutela provisória, cautelar requerida em caráter antecedente, deverá o autor formular o pedido, não é a ação principal, é o pedido principal. Chegamos aqui a CPC de 73, então. Quais são as diferenças? Tutela antecipada versus medida cautelar. Requisitos. Os requisitos anteriores da tutela antecipada eram mais rigorosos que os requisitos de hoje, que são mais brandos. Há de se lembrar, por exemplo, da prova inequívoca, ciência de prova inequívoca, que se exigia para a configuração da antecipação da tutela. Hoje, lá na frente, nós veremos, não mais. Então, o que nós temos em síntese aqui? A natureza satisfativa, que era questionada como uma medida que poderia se confundir com o principal, ela passou a ser garantida por essa nova ordem jurídica. E também o segundo elemento, que é a garantia do resultado útil. A diferença que estava muito ligada à independência entre os processos cautelares e executivo e conhecimento, ela desapareceu. Ou seja, faltava o último sincretismo. Houve o sincretismo da fase de conhecimento com a fase de execução e agora, com o Código de 2015, a fase cautelar ingressou no sincretismo. Então, hoje, nós só temos execução autônoma por título extrajudicial e as tutelas provisórias, todas elas são fase do processo de conhecimento, antecedente ou incidente. Simples assim. O Código fundiu tudo numa mesma fase. E por que houve essa fusão, que eu até retrato ali? Tutela antecipada mais tutela cautelar, que era o passado, virou tutela provisória de urgência. Vejam que o que está fora é evidência, por enquanto. Mas aqueles dois passaram a ser tutela de urgência. Houve a unificação dos requisitos, probabilidade do direito, mais perigo de dano ao resultado útil do processo. Então, muita gente tem dito assim, olha, ficou mais complicado com o novo Código. Na verdade, não. Ele funde, ele abrange, ele torna mais branda, e os requisitos são os mesmos. Nós precisamos do fumus boni iuris e do periculum in mora para as tutelas de urgência. Eu não estou falando aqui de evidência. A evidência está fora. A evidência é lá no final. Então, isso vai rememorar a história do processo. O processo é dividido, historicamente, em 3 fases. A primeira fase do processo, a fase clássica, ele se confundia com o próprio direito material. Eles dois estavam absolutamente amalgamados. A segunda fase, que ela vai do meados do século XVIII até início do século XX, é uma fase chamada fase conceitual do processo. Ou seja, era a estruturação das categorias e dos institutos processuais, por todas as suas figuras. É uma fase que se estabelece permanentemente a criação dos conceitos. Aí vem o conceito de ação, de jurisdição, de processo, de relação jurídica, de recurso, e todos aqueles que nós conhecemos. Vem dessa fase conceitual que se desgarra da fase histórica em que se concebeu a relação jurídica.
E, por fim, a terceira fase, que é a chamada fase da efetividade, ou a fase instrumental do processo, onde se quer, entendendo o processo como uma categoria autônoma, satisfazer o direito material assegurado pela própria ordem jurídica. E por quê? Isso não seria um retorno ao começo? Não é um retorno ao começo. Porque o retorno ao começo, eles não se distinguiam. Aqui se distinguem. O processo é realmente um instrumento para a realização do direito. O problema é que o processo, conceitualmente, ficou mais importante do que o próprio direito. E aí foi necessária essa revisão histórica para que se pudesse, efetivamente, trazer o processo ao seu fim, que é assegurar o direito em que as partes litigam em juízo. Quais são as conclusões primeiras que nós podemos extrair dessas diferenças desses dois e dessas relações entre os dois códigos? Reitero, não há mais uma relação jurídica processual autônoma de natureza cautelar. Não há mais. A então denominada tutela cautelar integra o processo de conhecimento ou a ele precede por meio de mera petição e não de ação. E isso é fundamental. Segundo, não se altera no novo CPC a necessidade de demonstração do periculo in mora, que é o perigo de dano, o risco do resultado útil, e do fumus boni iuris, no que tange as tutelas de urgência. Ou seja, não mudou nada aqui. Periculo in mora e fumus boni iuris, para que eu ingresse com essas ações relativas às tutelas provisórias de urgência. Não subsiste mais a discussão que havia antigamente relativa ao mérito da ação cautelar e às condições da ação cautelar. Se discutia, olha, o fumus boni iuris é o que? O mérito, ou o fumus boni iuris, na verdade, é o requisito para que se desenvolva a relação processual e se defira a liminar, e não se confunde com o mérito. Era uma discussão quase que acadêmica, Dinamarco sustentava que era mérito, eu mesmo adotava essa linha de que o periculo in mora e o fumus boni iuris diziam respeito ao mérito da ação cautelar, mas agora toda essa discussão tornou-se bizantina. Agora é o seguinte, é uma petição, feita a petição, se deduz a pretensão cautelar ou antecipatória, traz-se os fundamentos da ordem jurídica e se faz o pedido ao juiz, antecedente ou incidente. Nós vamos chegar lá. No novo CPC, a atividade jurisdicional cautelar reúne-se na categoria geral sob o tipo de tutela provisória. É aquela soma, tutela antecipada mais tutela cautelar é igual à tutela provisória. E em que se exige também que a primeira exige os requisitos do perigo da demora ou plausibilidade do direito, o periculo in mora, enquanto que a segunda prescinde do perigo da demora. Quanto à natureza, item 5, a tutela provisória será cautelar ou antecipada, assegurando-se, nas duas hipóteses, a concessão de forma antecedente ou incidente. Veja, é o que já disse há pouco, ou ela será com a natureza cautelar do Código 73, ou com a natureza de antecipação da tutela, ou seja, provisória cautelar ou provisória antecipada, incidente, no mesmo processo, ou antecedente, antes do processo, mas por mera petição.